A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 10. Nós já vimos aqui que terminou o reinado de Davi, que Deus deu a planta do templo para Davi, porque Davi queria colocar a arca de Deus, onde tinha os mandamentos de Deus, num lugar de destaque, de honra. E por isso Deus permitiu que o templo fosse construído. E já vimos também um pouco do reinado de Salomão. E agora Salomão também morreu. E agora nós vamos ver que o filho de Salomão, Roboão, vai reinar em seu lugar. E nós já dissemos que por causa dos pecados de Salomão, de idolatria, Deus agora vai trazer um castigo para o povo de Israel. Deus vai dividir politicamente o reino de Israel em duas partes. 2 tribos ficará para o sul, que é o reino de Judá, e 10 tribos para o reino do norte, que é o reino de Israel. Então agora nós vamos ver que vai surgir reis tanto no reino do sul como no reino do norte. Mas vamos ler aqui o capítulo 10 de 2 Crônicas. E foi Roboão, filho de Salomão, a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Esse é o que vai receber as 10 tribos para ser rei. Porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel. E falaram a Roboão, dizendo... Então, Jeroboão veio interceder junto a Roboão, filho de Salomão, em nome de todo o povo. Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Veja que durante toda a vida de Salomão, além de edificar o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, o palácio de Deus, Salomão edificou muitos palácios para si. E Salomão teve 1000 mulheres. E para cada mulher uma casa. E quem é que construía tudo isso? Era o povo de Israel. Então o povo estava cansado de carregar pedra, dessas construções que não terminavam nunca. E ele lhes disse, daqui a 3 dias tornai a mim, e o povo se foi. Então agora o Roboão vai pedir conselho do que fazer diante daquela situação, quando o povo estava pedindo para que o jugo fosse aliviado dos lombos deles. E teve Roboão conselho com os anciãos, os cabeça branca, olha aí, que estiveram perante Salomão seu pai enquanto viveu, dizendo... Como aconselhais vós que se responda a este povo? E os cabeça branca, os anciãos, lhes falaram dizendo, se te fizeres bondoso, benigno, afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias da sua vida serão seus servos, você vai reinar sobre eles. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho agora com os jovens, que haviam crescido com ele, e estavam perante ele. Então agora é a moçada. Vamos ver o que a meninada vai falar, que a moçada vai falar para o rei Roboão. E disse-lhe, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo, alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram dizendo assim, o cabeça branca falou assim, fala afavelmente, alivia o jugo do povo, o povo vai te servir. Olha o que os adolescentes aqui, ó, os aborrecentes, os jovens, aconselharam Roboão. Assim você vai falar para este povo, a arrogância, que te falou dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás. O meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Olha o conselho. Assim que se meu pai fez carregar de um jugo pesado, eu ainda vou acrescentar o vosso jugo.
Meu pai bateu em vocês com chicote, com açoites, porém eu vou castigar vocês com escorpiões. Olha o conselho. Falta de imaturidade. Jovem cheio de orgulho, de soberba, achando que é dono do mundo, que pode fazer o que quer. Olha o resultado. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. E o rei lhe respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos cabeça branca e foi fazer o que os jovens da sua idade lhe aconselharam. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus. Por que Deus endureceu o coração de Roboão para ele ouvir o conselho daqueles jovens? Por causa do pecado de idolatria de Salomão, que abandonou o Senhor e foi adorar os ídolos das nações, que as muitas mulheres que não eram do povo de Israel induziu ele a adorar e fazer templos para esses ídolos. Agora é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha lá. Para que o Senhor confirmasse a sua palavra, ao qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então o profeta já tinha avisado Jeroboão: você vai ser rei sobre 10 tribos, por causa do pecado de Salomão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte nós temos com Davi? Olha aí, a rebelião. Já não temos herança no filho de Jessé, que é Davi. Israel, cada um as suas tendas, as suas casas. Olha, agora pela tua casa, Davi, fica aí você com o teu palácio. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, porque Deus fez uma aliança com Davi, que nunca faltaria descendentes dele que reinasse sobre Israel. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, para as 10 tribos: eu quero o imposto. Porém os filhos de Israel apedrejaram ele com pedras e morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Que pena, não é verdade? Todo aquele reino que Deus entregou para Saul, para Davi, para Salomão, agora já começou a ser destruído. Esse é o resultado do povo de Israel pedir homem no lugar de Deus como rei. Quando o povo de Israel não tinha rei, mas eles seguiam os juízes, 450 anos, vinha um inimigo, Deus levantava um juiz e libertava o povo. O povo ficou com inveja das nações e queria que Deus também desse um rei para eles, igual as nações tinham. E isso ofendeu a Deus. E Samuel se entristeceu muito. E Deus disse para Samuel que eles não tinham ofendido Samuel, mas que tinham ofendido o próprio Deus, porque estava trocando Deus, que é o rei espírito, por rei homem, carnal, corrupto, cheio de fraquezas. E Deus explicou como é que seria o reinado, como é que seria o rei, que ia ter imposto, ia ter um monte de coisa. E o rei falou, e o povo falou: nós queremos rei. E Deus deu Saul, no lugar dele Davi, no lugar dele Salomão. E agora começou a acontecer o que Deus avisou: olha, se vocês se afastarem, eu vou castigar vocês. E agora já começou o castigo. O povo já tinha se afastado de Deus e se entregado à idolatria por meio de Salomão. E agora veio aqui o ditador, o Roboão, não queria aliviar o fardo do povo, queria castigar mais ainda.
E por causa do pecado de Salomão, Deus endureceu o coração de Roboão, que escutou o conselho dos inexperientes, dos aborrecentes. E agora veio o resultado, a divisão política no povo de Israel. Mas Deus aqui não havia dividido o povo espiritualmente, porque o único lugar que Deus colocou o seu nome para adoração era na cidade de Jerusalém, no templo que Salomão havia construído. E Deus havia dito para o povo, quando eles entraram na terra prometida, que todos deveriam vir adorar aonde estava a arca. Mas agora o povo foi dividido. Agora tem 2 reis no povo de Israel. O rei Roboão nas 2 tribos, Judá e Benjamim, que é o reino do sul, o reino de Judá, e Jeroboão nas 10 tribos, no reino do norte, que é chamado agora o reino de Israel. E agora nós vamos ver um problema sério, grave. O Roboão está colhendo a idolatria do seu pai. E Jeroboão, nós vamos ver que ele, porque ficou com medo do povo voltar para ser governados por Roboão, ele resolveu fazer ídolos, bezerros de ouro, em Dan e Betel, no reino do norte. E falou para o povo que aquele ali era o Deus que tinha tirado eles do Egito. E o povo, porque não lia a Bíblia, não prestava atenção na palavra de Deus, acreditou na mentira de Jeroboão. Aí o povo não ia mais a Jerusalém para adorar, mas adorava esses bezerros, esses ídolos em Dan e Betel. Este é o pecado de Jeroboão, a idolatria que ele introduziu, para que o povo não fosse a Jerusalém para adorar a Deus. E este pecado de Jeroboão se perpetuou em todos os reis que surgiram depois dele no reino de Israel, até que foram extintos por Tiglat-Pileser. Todos os reis do norte, a Bíblia diz, e seguiram no pecado de Jeroboão, e seguiram o caminho de Jeroboão. O que é? Não tiravam os bezerros de ouro do meio do povo, não falava para o povo que aquilo era mentira, que aquilo era idolatria. Qual foi o fim? Destruição total. O reino do sul ainda foi preservado por Deus por mais um tempo. Mas a idolatria que também havia entrado por meio de Salomão piorou, e até alguns reis do reino do sul, a Bíblia fala que alguns seguiram no pecado de Jeroboão. Qual foi o fim? Cativeiro para a Babilônia com Nabucodonosor, 70 anos. E aí? Acabou o país de Israel. Foram destroçados, aniquilados, suas cidades destruídas, tomados à força. A cidade de Jerusalém, a capital, foi destruída, queimada, o templo foi arrasado. E o povo? Escravos. Não é um absurdo? Deus tirar esses escravos do Egito e trazer e honrá-los na terra prometida, e agora eles voltarem a serem escravos das nações novamente, humilhados, derrotados, envergonhados. Qual é a razão? Idolatria. Trocar Deus por homem. Trocar Deus por imagens fundidas. Trocar Deus por adoração de espíritos imundos, de anjos caídos. Trocar Deus por adoração ao sol, à lua, às estrelas. Você escolhe a quem você quer seguir. Quando Deus trouxe o povo para a terra prometida, vindo do deserto, eles pararam diante de duas montanhas, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E o Senhor mandou metade do povo ficar num monte e a outra metade no outro monte. E Moisés falou para o povo: olha, escolheis hoje a quem vocês querem seguir, a Deus ou a vocês mesmos. Aquilo foi um testemunho, e Deus falou: eu vou tomar a terra e os céus como testemunha disso que eu estou avisando vocês. Vocês vão entrar na terra prometida agora, mas se vocês me abandonarem, vocês serão envergonhados. Foi o que aconteceu. E nós agora que acreditamos no Senhor Jesus e fazemos parte da igreja, que é o reino de Israel celestial. Qual é a minha situação e a tua situação? Você também se dividiu do povo de Deus?
Você é pelo povo de Israel ou você é por uma tribo do povo de Israel? Dan, Gileade, Benjamim, Gileade não. Dan, como é que é? Ruben, Levi, Simeão. Você é por uma tribo ou você é pelas 12 tribos que é o povo de Israel? Eu estou querendo dizer para você, você é pelas religiões, que é uma divisão do povo de Israel? Ou você é pela igreja, pelo reino de Deus, aonde o Senhor é pastor? É a mesma situação. Hoje, no meio religioso, nas denominações, que é uma divisão do reino de Israel celestial, que é a igreja, as pessoas são levadas a fazer o quê? O pecado de Jeroboão. Os grupos cristãos que acreditam em Cristo, os que são maiores, são idólatras. É o pecado de Jeroboão. E as tribos menores, que talvez seja o Reino do Sul, também praticam idolatria. Mentem para o povo, não conhece a Bíblia, ensina que templo é igreja, vamos fazer igreja de Deus. E coloca nome nas religiões de igreja. Mentira, é um engano, é igualzinho o pecado de Jeroboão. Nós somos a igreja fulana, beltrana, cicrana, isso não existe na Bíblia. Na Bíblia só existe a igreja. Eu e você e todos os filhos de Deus. Mas Deus não mandou fazer religião. Deus não mandou Jeroboão fazer idolatria e separar o povo espiritualmente dele. Qual é o fim? Destruição total, cabal. Mas hoje a gente só vê as religiões com o nome de igreja aumentar, crescer, ficar rica e poderosa e elegerem políticos e estar envolvido com os governos. A grande tribulação está às portas. Tudo isso será aniquilado por Deus na grande tribulação que está chegando. 3 anos e meio que antecedem a volta gloriosa do Senhor Jesus. Todo o sistema religioso será punido por Deus cabalmente, igual aconteceu com os judeus. Todo o sistema político de todas as nações, as mais poderosas da terra, serão subjugadas por Deus. E você? E eu? O que vamos fazer? Eu já escolhi. Você escolha. Senhor, tem misericórdia de mim. No teu nome glorioso eu te peço que o Senhor limpe o meu interior de todo o fermento da religião, de todas as obras mortas do diabo, que o Senhor limpe do meu interior todo o fermento da política. Tem misericórdia de mim. Não permita eu ter um coração obstinado como Roboão, que ouviu o conselho dos jovens. Me ajuda, Senhor. Eu estou te pedindo no teu nome. Que o Senhor me ajude a andar pelo teu caminho, o caminho da vida. O caminho do arrebatamento antes da grande tribulação. Eu peço, Senhor, no teu nome, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor me cubra e me lava com teu sangue precioso. Cada dia, Senhor, escreva a tua palavra no meu coração. Me dá um coração, Senhor, para obedecer a tua palavra. Assim como aqueles que o Senhor honrou, como Davi, Senhor, tão fraco, tão frágil, o Senhor o tomou para si, como aquele que tinha um coração segundo o teu. É isso que eu quero te pedir nessa manhã. Me ajuda, Senhor. Amém. Você faça a sua escolha. Eu faço a minha escolha. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Naquele dia, diante de Deus. Ninguém vai poder dizer para Deus: eu era inocente, eu não sabia. Sabia sim, você ouviu a palavra. Que Deus tenha compaixão de nós, que Ele te abençoe e que você faça a escolha correta. Amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.